o Botafogo, professor, todo mundo está falando assim, Palmeiras pode chegar ao tricampeonato seguido que nem o São Paulo. O São Paulo tem isso, né? Isso. Mas o Botafogo, fica aquele negócio, porque pela temporada do ano passado, 16 pontos de frente, mas é de convir que tem 2 pontos na frente, faltando 4 rodadas. A tabela do Botafogo, eu também acho mais difícil do que a do Palmeiras, mas o Palmeiras tem que jogar contra o Botafogo, sabia? O Palmeiras também tem que jogar contra o Botafogo. Não vamos esquecer que foi o Botafogo que eliminou o Palmeiras. De Libertadores. Das Libertadores. O Botafogo também joga em campo sintético. Ano passado ganhou do Palmeiras, jogando aqui em São Paulo. Não, e na Libertadores estava 2-0, um jogo tranquilo. Quase o Botafogo mela tudo. Teve bola do Gabriel Menino no último lance. Tem que se jogar, né? O gol anulado do Gomes, né? A próxima rodada, eu acho que os dois são favoritos. Mas tem uma parada também que ninguém está falando. Se o querido, não é o principal leão do Nordeste, ganhar hoje, tá vivíssimo pelo título, viu? O Fortaleza. Se ele ganhar do Fluminense hoje, ele fica a 3 pontos do Botafogo e a 1 do Palmeiras. Né? Era justamente isso que eu ia perguntar pra vocês, se dá pra gente colocar nessa briga. E pra mim não é difícil, não. Esse tempo todo aí treinando, o Fluminense ali tá com a corda no pescoço. Quer dizer, mas o Botafogo fica com aquela expectativa. Assistir o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Pelo que o Atlético vem jogando, tudo bem. A decisão só é no outro domingo. É domingo, né, Bruno? No outro sábado, né? É, no outro sábado, dia 30. Dia 30. Sim. Viu, professor? É uma decisão, mas pelo que o Botafogo jogou contra o Atlético Mineiro, amassou o Atlético Mineiro, botou lá atrás, não fez o gol. É isso. Mas tem que jogar. O Palmeiras tem chance, depende só dele? Depende só dele. Só que o Botafogo também só depende dele. O Botafogo não está dependendo de ninguém para ser campeão, não. Então está muito equilibrado, tanto essa parte de cima ali, para a briga por título, a depender do que o Fortaleza faça hoje. Né? Tem aqui o nosso Tonho da Lua também, que está sonhando com o Grêmio, com o Inter, né? O Tonho da Lua, faltando 4 jogos. Está invicto 15, mas é muito jogos. difícil, muito difícil. Ele me chamou ali na redação, fez uma simulação da tabela do computador, ele conseguiu meter o Inter campeão. Não, ele está de férias, o pai dele... Para todo mundo e Inter ganhando todas. Para quem não sabe, a nossa audiência, o Tonho da Lua é o diretor nosso aí, né? Pedro Henrique Sperber. Que é Inter doente. Vai para o 4º casamento agora da família. Mas eu queria só, rapidamente, dizer o seguinte, que dos seis primeiros, o que tem melhor campanha nesse momento é mesmo o Internacional. Não, isso aí é o segundo turno... De 15 pontos, conquistou 13 até agora, tá subindo. Tá nadando. É uma verdade. Agora, os outros, todo mundo pode ter realmente um tropeço aí. A gente tem que esperar. Por isso que eu estou falando. Eu acho que garantir que viemos para chegar, o outro já levou o título, o Botafogo está na frente. Não é assim. Eu acho que tem muita gente aí que pode complicar a vida um do outro. E eu acho que o Botafogo ainda, professor, ele vem pro jogo, ele tem um jogo no sábado e joga com o Palmeiras na terça, né? Isso. Na terça-feira. Pra mim, ele vem mesclado. Ele não vem com o time reserva, não. Ele vai... Pra mim, o Português vai meter o time titular. Não vai ser nem força máxima, nem o reserva. Não, mas vai ser o time do Botafogo, por incrível que pareça, tem que ganhar alguma coisa, porque o time é muito bom, cara. Muitos jogadores bons no Botafogo. Em relação ao ano passado, você olha o banco do Botafogo... É um banco forte, jogadores experientes. É outro Botafogo. Pra mim, o melhor elenco do Brasil é o Botafogo. Pra mim também. E tem muita gente que não entra com força máxima nos 2 jogos. Poderia entrar nos 2 jogos também. Ele vai. Eu faria isso. Ele vai. A semana decisiva, gente. Ele vai. Os caras ficam um ano inteiro esperando esses jogos decisivos. É tudo ou nada. Eu colocaria força máxima tem a rodada mesclado. Tem a rodada de sábado contra o Vitória, né? O Vitória e o Atlético Goianiense praticamente se perde. Né? Ele já está na corda, mas declara já 3 rodadas antes de antecedência, né? Eu acho que vai fazer um joguinho aí. Mas o Palmeiras é franco favorito. Aonde para mim vai decidir mesmo, e mesmo o Palmeiras ganhando do Botafogo, é um ponto, abre um ponto, né? Se o Palmeiras ganhar, sim. Se funciona tudo, quiser 2 pontos hoje. Então, quer dizer assim, para mim muito em aberto, mas eu acho que o Botafogo ainda joga o melhor futebol.
E assim, dependendo do que acontecer na rodada, Palmeiras e Botafogo podem chegar para o jogo de terça-feira até empatados em número de pontos, né? Dependendo aí de um empate do Botafogo, uma vitória do Palmeiras, por exemplo, deixaria mais acirrado ainda. Tem o critério desempate, tem o critério de desempate. Mas eu acho que o Botafogo deveria entrar com a força máxima. Eu acho que a gente fala, assim, são os 2 jogos decisivos, valendo 2 taças importantes. Deixa para descansar depois. Mas também tem o risco de lesão. Risco de lesão o jogador tem em todos os jogos. Os caras se machucam no treino, ou no treino. Sim. Não, e eu acho o jogo de terça tão importante quanto o de sábado, né? Eu acho muito louco como aqui deixam, às vezes, o brasileiro como se fosse, assim, uma sobra. É tão importante quanto. Você pode até achar, a Libertadores é mais importante. Tá, ok, mas eu acho assim, se a Libertadores é mais importante, um pouquinho mais, assim, não é uma coisa, não. O jogo de sábado é infinitamente mais importante do que o de terça. Eu acho os 2 campeonatos fundamentais. Para mim, a Copa do Brasil, sem dúvida, seria a terceira opção. Eu acho uma loucura quando colocam a Copa do Brasil acima do brasileiro e fazem muito isso por aqui. O Flamengo fez isso esse ano. Mas o Brasileiro e a Libertadores, para mim, são as 2 competições que você trabalha para ganhar. Uma liga que nem os europeus, Liga dos Campeões e o campeonato deles, né? Sim. As Copas ficam em terceiro plano. É isso. E acho que o Botafogo tem que, essa semana é a semana que pode decidir os 2, né? O Libertadores será decidida sábado, claro, é uma final. Mas o jogo de terça pode definir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Botafogo, para o final de semana, ele não vai contar com o Luiz Henrique, que foi expulso, né? Sim. E o zagueiro lá, o Barbosa. Barbosa. Né? Foram expulsos na confusão. Mas aí Aí você olha pro banco e ele tem várias opções ali para... pode ser o Adrielson e o Matheus Martins, por exemplo. Vocês citaram ele de passagem de Fortaleza, é uma verdade. Ninguém desse time da frente aí, ninguém fez mais com menos como o Fortaleza. O trabalho ótimo do Vojvoda, com um orçamento que a gente sabe que não é... Eu acho que vai ser um jogo duríssimo hoje pro Fluminense. Muito bem administrado, mas não dá para comparar o cofre do Fortaleza com esses que nós estamos citando aí que estão brigando pelo título. Então o trabalho do Fortaleza foi excelente. Matematicamente tem chance mesmo. Acho muito difícil chegar para ser campeão, mas o trabalho é... Se ele ganhar hoje, quem é a próxima rodada da Fortaleza? Quem? Flamengo. Vai ser na terça também. O Flamengo, da hora, vai dizer que... Lá em Fortaleza. Passa pra fuder o Palmeiras e o Botafogo. Esse jogo vai ser terça-feira. Tô falando. É terça-feira, às 20 horas. Também. E há muito tempo Fortaleza não perde. Ó o Leão. Não perdeu, tá invicto de casa, né? Olha a tabela do Fortaleza. A gente tem aí, né, Fluminense, depois Flamengo na terça-feira, Vitória no Barradão, Atlético Goianiense fora e o Internacional. Então a gente está falando de pelo menos 2 confrontos diretos aí, né? Porque Flamengo e Internacional estão ali também beliscando uma possibilidade de título. Vitória no Barradão, acho um jogo difícil. O Leão maior do país. Mas o Fortaleza tem condição de chegar lá e ganhar. E o Atlético Goianiense também tem condição de chegar lá e ganhar, porque é o Lanterna vai estar rebaixado, né? Pode ser rebaixado já agora contra o Palmeiras e acho que nem depende tanto assim também do jogo do Palmeiras. Vou fazer uma simulação do Tonho da Lua. Claro. Professor, vitória do Fortaleza hoje. Vitória do Fortaleza hoje. Aí vai a 3 do Botafogo, certo? Certo. E a 1 do Palmeiras, né? Aí a rodada seguinte, Botafogo e Palmeiras empata. Botafogo e Palmeiras empata. É um resultado normal. Empata. E o Fortaleza ganha do Flamengo. Ele iguala o número de... Ele vem pra quanto vai? Vou fazer aqui a... Só isso, só quero a simulação, não quero toda não, só até terça-feira. Fortaleza ganhar as 2, ele vai para 69, certo? É isso, certo, né? Botafogo hoje tem 69 e iria a 70, né? E o Palmeiras está com 67, né? Ficaria 60... ele iria... se ele ganharia do Atlético 68, passaria o Palmeiras. Sim. Mas o Palmeiras, na teoria, venceria o Atlético Goianiense, né? Não, eu tô... com empate com o Botafogo. Sim, ele passaria, sim. É isso que eu tô botando os 2 jogos. Isso. Porque se ele fizer 6 pontos... Olha, então, eu acho também que o Fortaleza tá nessa briga. E tem gente se perguntando... Se ele faz 6 pontos, ele faz 6 pontos agora e o Palmeiras faz 4. Por exemplo, eu tô dando... o Fortaleza, se fizer 6, vai a 69. O Palmeiras fazendo 4 vai a 71. Fica 2. O Palmeiras ainda fica na frente. Tá na briga. O Botafogo
Botafogo, ele joga ainda também, né? Ele ganharia, então, uma vitória do Botafogo, vitória... Botafogo 4 pontos, os dois 4 pontos. 73, ficaria 73, 71 e 69. O espião estatístico do GE fez as projeções e as porcentagens de título dos candidatos. As chances do Palmeiras aumentaram de 28% para 46%, uma alta de 18 pontos percentuais. Já as chances de o Botafogo ser o campeão caíram de 66% para 50% nas chances, nas probabilidades, né, dos matemáticos, né, que a gente sabe que todo ano tem essas probabilidades, essas porcentagens. Então, as chances do Palmeiras subiram 18 pontos percentuais e as chances do Botafogo caíram de 66% para 50%. E a gente está aqui fazendo todas essas projeções, a gente pode puxar também a porcentagem do Fortaleza, que também é importante. E tem gente se perguntando se o Internacional também não entra nessa briga. Mas eu acho que se a gente for colocar o Internacional, teria que colocar o Flamengo também, porque eles estão empatados em número de pontos. O Flamengo vem em boa fase. Internacional, então, nem se fala. O Inter está 15 jogos invicto, 16 jogos invicto, uma baita campanha nesse segundo turno. Tanto que o nosso Pedro Henrique Sperber já fica animado, como faz o Vanderlei, né? Já começa, né, a bater palmas aqui para destacar e elogiar a equipe do Internacional. Mas fica a pergunta também para vocês. Inter e Fortaleza estão na briga? Eu acho que Fortaleza, sim, principalmente se ganhar hoje. Se não ganhar hoje, fica mais difícil. Eu acho que o campeão vai ser o Botafogo ou o Palmeiras, mas você não tem como rebater a matemática. Os fatos, se o Fortaleza ganhar hoje, ele está a 3 pontos do líder do campeonato, ele está na briga. O Inter e o Flamengo, não acredito, não. O Inter e o Flamengo vão precisar que aconteça muita coisa a favor deles e muita coisa contra os outros para conquistar o título, né? Os dois estão em boa fase mesmo. O Inter, 15 jogos sem perder, o Flamengo vem numa sequência de vitórias, de bons jogos, mas não acredito, não. Eu acho que quem ainda pode brigar é o Fortaleza, fora os dois que, de fato, que eu acho que o título vai ficar entre os dois primeiros, mas Fortaleza, se ganhar hoje, ele está a 3 pontos do líder. E eu recebi aqui as projeções de Fortaleza, Flamengo e Internacional. 2,79 os matemáticos dão de possibilidade do Fortaleza ganhar o Campeonato Brasileiro, 0,68 para o Flamengo, 0,23 para o Internacional e ainda tem o São Paulo aqui, hein? Ainda colocaram o São Paulo com 0,01%. São Paulo muito dificilmente vai conseguir chegar nessa briga pelo título, mas enquanto tem ali, né, uma possibilidade, é claro que os matemáticos vão ter que colocar, né, aqui nessa pesquisa, nesse levantamento. Mas está acirrada a coisa. Uma coisa que o Palmeiras tem, que é uma coisa que eu acho que tem um certo peso. Eu não sou daqueles lá, que a camisa vai perder. A camisa grande um monte de time tem. O Palmeiras já perdeu um monte de jogo improvável e absurdo, então eu não acredito nessa de camisa. O Botafogo também tem uma camisa grande. O que eu acredito é confiança de time que está ganhando. Isso eu acho que tem um peso. O Palmeiras, ele arranca alguns resultados que dentro do normal ele não conseguiria. É um time muito confiante. O jogo com o Bahia mesmo, o último, o Palmeiras foi lá e arrumou um resultado. Ele não estava bem. Isso me lembra um pouco, e o Vamp lembrou aqui, o São Paulo foi tricampeão brasileiro, o Palmeiras está tentando alcançar isso. O terceiro título do São Paulo já foi muito assim. O São Paulo já não estava tão bem quanto nos outros 2 anos. Tanto que ele perde para o Grêmio na primeira rodada do segundo turno e fica 11 pontos atrás do Grêmio. Ele estava em 5º, 6º, não era nem o segundo colocado, é a 11 pontos do Grêmio. E ele terminou 3 na frente, ou seja, ele perdeu para o Grêmio na primeira rodada do retorno. Então, em 18 rodadas, ele tirou 14 pontos do Grêmio, porque ele igualou os 11 e fez mais 3. Mas foi muito nessa de arrancar resultado improvável, de uma confiança enorme. Na confiança do time que está ganhando, isso eu acredito que tem um peso. Assim, esse time do Palmeiras, ele sempre acredita que vai dar. Mesmo quando a coisa não está andando, não está bem, pelo fato deles estarem vencendo, eles acreditam que vai dar. Aí, uma comparação em outra realidade é mais ou menos nesse momento, o Real Madrid nas últimas Champions League. O que o Real Madrid fez de jogo ruim e ganhou, nas últimas edições de Champions, porque o Real Madrid sempre ganhou Champions. Não foi bem assim, ele é o que mais ganhou, mas ele ficou muito tempo sem ganhar. Aí nos últimos anos, quando voltou a ganhar com frequência, pega uma confiança absurda. Aí você já junta com a história lá dos anos 50, 60, já junta com um monte de coisa. Mas o Real Madrid ficou muito tempo sem ganhar. Ele ficou de 2002 a 2014 sem ganhar uma Champions. E antes de 98, quando ele estava, acho que desde os anos 60 sem ganhar.
Então, eu não acredito nisso da história toda, desde que foi fundado. Não, mas eu acredito muito assim, o time que está ganhando, ele tem uma confiança muito grande. Como aquele São Paulo em 2008 tinha uma confiança enorme. Não, ainda dá pra gente, porque a gente vem ganhando, pra gente ainda dá. Como esse Palmeiras tem muito disso, né? Como o Real Madrid na Champions está tomando porrada, tomando e sufoca, e o goleiro pega e vai na trave, mas ainda, não, vai dar. Essa coisa da confiança de quem está ganhando, eu acredito. O Palmeiras 2022 ganhou com sobra o Campeonato Brasileiro, jogando super bem, para muitos a melhor versão do Palmeiras do Abel Ferreira. Em 2023 já não ganhou com tanta facilidade assim, mas ultrapassou o Botafogo e confirmou a taça no jogo contra o Cruzeiro. Basicamente, na última rodada contra o Cruzeiro, né, a gente já tinha ali quase uma definição, Palmeiras com a taça, Palmeiras campeão. E esse ano, eu acho que está ainda mais difícil. O Palmeiras teve uma queda acentuada de 2022 para 2023 e teve uma queda de 2023 para 2024, quando a gente fala do desempenho. Mas ainda assim, continua um time muito competitivo. Vanderlei Nogueira é um time que perde muito pouco. Dos últimos 14 jogos, nas últimas 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só foi derrotado uma vez, pro Corinthians, em Itaquera. Então, se de repente o Palmeiras não joga bem, não tem o desempenho esperado pelo torcedor, proporcional ao investimento que é feito pelo Palmeiras, pela sua diretoria, departamento de futebol, é um time que ainda assim é competitivo, é um time que arranca pontos e perde muito pouco, Vanderlei. Perde muito pouco e só perde quando o jogo acaba. Isso é extremamente importante na caminhada do Palmeiras, né? Quando não vai dar, dá. Tem sido assim, em alguns jogos. Em outros não consegue isso, mas luta até o final. Tem um elenco que está junto há muito tempo, o treinador está lá há muito tempo, conhece o potencial dos jogadores, conhece o que o jogador pode oferecer, enfim, é um forte concorrente. Eu não sei o que vai acontecer na próxima temporada, porque tem eleição aí, muito provavelmente a presidente vai ser reeleita. Ela tem anunciado que pretende fazer contratações, mas que não esperem jogadores estrelados, jogadores midiáticos nas suas contratações. Esse tem sido o discurso dela. Então, não sei o que vai acontecer com o Palmeiras na próxima temporada, mas seguramente será um time muito competitivo, muito forte, está brigando pelo título mais uma vez, não está numa situação preocupante, né? Com relação a título, claro que a torcida do Palmeiras pegou o gostinho e quer ganhar tudo e quer ganhar sempre. Mas o time tem provocado muito mais alegrias do que decepções para a torcida do Palmeiras. Pedro, eu estava falando aqui com o Vampeta, né? Ele falou contra o Fortaleza. Assim, realmente se o Botafogo e o Palmeiras vencerem no fim de semana e eles empatarem, cada um vai fazer 4 pontos. O Botafogo iria a 70 e ele tem 69, ganhando do Vitória vai a 72, empatando com o Palmeiras 73. Palmeiras ganhando do Atlético Goianiense vai a 70, se empatar com o Botafogo 7-1. Fortaleza se ganhar do Fluminense e na terça do Flamengo vai a 69. Mas tem um detalhe, né? O jogo Fortaleza e Flamengo vai ser terça no mesmo dia de Palmeiras e Botafogo. Vai ficar com um jogo a menos. Mas o Fortaleza vai ficar com um jogo a menos, que o jogo de hoje ainda é um jogo da rodada... Para 34. O jogo de terça do Fortaleza é do fim de semana, né? Porque o Palmeiras e o Botafogo, o jogo é antecipado por causa da final da Libertadores. Então o Fortaleza ainda, ele ficaria com 69 contra 73 do líder nessa conta, mas ele teria um jogo para fazer, ainda contra o Vitória, porque no outro fim de semana o Palmeiras e o Botafogo não vão jogar pelo Brasileiro. Então ele poderia passar o Palmeiras e encostar no Botafogo. Claro, para isso ele teria que vencer os 3 jogos, né? Ele teria que vencer o Fluminense, o Flamengo e o Vitória, contando com vitórias de Palmeiras e Botafogo no fim de semana e empate entre eles na terça-feira, né? A luta pelo título do Campeonato Brasileiro segue pegando fogo.